O pensamento e o sentimento nos unem à nossa essência e à essência das outras pessoas também. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marisete Assis e você está aqui no Positivamente Criadora. Esse vídeo de hoje, o nosso assunto de hoje, vai ser basicamente um complemento do vídeo anterior. No vídeo anterior, para quem não assistiu, eu vou deixar até o link aqui no card, que eu falo sobre a autossugestão. Mas nesse de hoje eu vou falar sobre a união, a forma, ou melhor, a forma como você pode manifestar a sua essência, manifestar o seu verdadeiro eu e também se comunicar com a essência de outra pessoa, né? Então, eu estava vendo, eu estou lendo, como eu já falei para vocês, o livro chamado Livro de Ouro de Saint-Germain. E eu faço da seguinte forma, eu não estou lendo esse livro de forma como a gente lê normalmente, que pega e vai lendo assim para acabar logo. Não, eu estou fazendo um estudo desse livro. Então, o que eu faço? Eu encontrei por esses dias um site falando sobre os mestres e tudo mais. E nele tem um chamado Momentum, umas instruções que o mestre Kuthumi passa para o estudo dos textos, vamos dizer assim, iniciáticos, dos livros que a gente quer realmente aprender, não só. Então ele fala basicamente da importância do aprendizado, não só aquela pessoa que quer acumular intelectualmente, mas aquela que realmente quer se instruir, Então ele fala que mais vale você ler 5 minutos por dia, todos os dias, do que ler 2 horas num dia e não dar sequência nisso, Então eu prefiro fazer dessa forma, eu estou fazendo dessa forma como um estudo meio ritmado. Então eu até sigo as instruções desse site que eu achei, e depois eu até posso passar isso para vocês. Faz até uma pequena oração pedindo para a sua própria essência, a presença divina, como eles chamam, a presença divina eu sou. O que é o eu sou? Eu já expliquei aqui para vocês num outro vídeo também que eu falo das várias formas da gente compreender a nossa essência, da gente enxergar a nossa essência, Então, a presença eu sou também é a nossa essência, o nosso eu superior. Então, pede a nossa presença, a presença divina, eu sou, para que nos ajude a compreender, a entender, a assimilar os ensinamentos. Então, eu faço todo esse procedimento, esse processo, e faço a leitura. Às vezes eu faço a leitura de um capítulo inteiro, às vezes eu faço a leitura da metade de um capítulo. É claro que não dá 5 minutos, às vezes dá muito mais até que isso. Mas eu procuro fazer pouca coisa, mas que eu consiga realmente assimilar. Então, na leitura de hoje, eu também vi falando sobre isso. Então, eu achei bastante interessante. Eu falei, eu vou dar continuidade a isso para que seja um complemento do vídeo anterior. Então, é onde fala também disso, do julgamento, da crítica. Quando você julga, se você está procurando a luz, se você está procurando ser uma pessoa melhor, você pode ficar julgando. Então isso tudo é sabido por todo mundo, mas quem não faz? Fala sério, quem não faz? Quem durante uma discussão, depois, obviamente, de uma discussão, não fica com aquelas ideias martelando lá na cabeça, falando da outra pessoa e vendo só as coisas ruins que tem naquela pessoa? Quem não faz isso, gente? Todos nós fazemos isso, não tem. É meio que, como se diz,
do nosso cérebro reptiliano. O que seria o cérebro reptiliano? É aquele cérebro do instinto, você tem o instinto da proteção. Então, para se proteger, os cachorros querem participar aqui do vídeo, então vai ficar assim, porque não tem jeito mesmo, tá, gente? Mas é assim, para se proteger, o nosso cérebro reptiliano, ele faz isso, né? Ele às vezes ataca, né? E a forma que a gente tem de atacar o outro, às vezes é criticando, é mostrando o ponto fraco dele. Então, como que a gente quer que a outra pessoa melhore se a gente só critica? Da mesma forma, como eu já falei no outro vídeo, da mesma forma, quando você é criticado, você não melhora, né? Principalmente assim, quando você é criticado de uma forma ruim, quando você tá ali batendo boca com alguém e a pessoa só aponta os seus defeitos, você vai se sentir injustiçado, você vai se sentir com raiva até do outro e tudo mais. Você não para, assim, é muito difícil, talvez depois que a poeira baixar, que o sentimento voltar assim ao normal, você consegue pensar no que o outro falou, você consegue. Quando você está num processo de autoconhecimento, aí sim, né, você consegue parar e pensar, será que aquilo, por que eu me ofendi? Por que aquilo me magoou tanto? Em que aquilo teve ressonância? Né? Se aquilo te magoou tanto, te ofendeu, porque ressoou com alguma coisa que já tem dentro de você. Então você pode parar para pensar no que foi aquilo realmente, né? Se a outra pessoa consegue enxergar aquele ponto, é porque aquele ponto está um pouco em evidência. Então você consegue, né, olhar tudo aquilo e ver, né, profundamente em você se aquilo realmente é verdade e ver os pontos que você consegue melhorar. Então, cuidar do seu pensamento, cuidar das suas ações, cuidar da sua fala, falar, pensar antes, né? Enfim, então tudo isso também faz parte do nosso processo de autoconhecimento, faz parte do nosso processo de evolução como pessoas. O nosso progresso, ele depende, tanto do nosso progresso material também, obviamente, a nossa prosperidade, vamos dizer assim, material, depende da nossa prosperidade, do nosso progresso como seres humanos, como pessoas, do nosso desenvolvimento, do nosso despertar. Quando a gente fala em despertar espiritual, pode tomar uma conotação para um lado assim mais místico, ou para um lado mais esotérico, ou para um lado mais religioso. E não tem nada disso, nada, 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 nada. Espiritualidade não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com religião, nem com esoterismo, nem com misticismo. Tudo isso faz parte, né? Eu particularmente tenho afinidade com todos esses assuntos, mas eu não tenho nenhuma religião, já falei isso para vocês aqui várias vezes, mas o despertar espiritual significa o nosso eu interior, o processo do nosso autoconhecimento, da nossa essência superior. Quando a gente fala do nosso eu superior, do nosso ser divino, você pensa que eu já expliquei aqui também em outros vídeos, principalmente no vídeo que eu falo do fluxo do universo, que eu falo de Platão. Gente, Platão, filósofo, né? Um filósofo da antiguidade, um dos mais importantes, mais conhecidos para nós. E ele fala disso do plano das ideias, né? Onde existe o nosso eu perfeito, que ele chama de alma. Então, isso é filosofia também, não é propriamente espiritualidade no sentido religioso, porque fala em eu divino. A divindade é algo inerente ao ser humano. Mesmo que você tenha dificuldade em aceitar conceitos religiosos, é como eu digo, eu também não tenho. Mas o melhor de tudo isso é você ampliar
os seus conhecimentos, vamos dizer assim, você consegue, por isso que eu não sigo, já expliquei aqui também, não sigo uma religião, porque eu posso pegar o bom de cada uma delas, o bom do que tem em cada ensinamento, que mistura também com a filosofia. Então, seguindo aqui, né, o nosso raciocínio, o nosso despertar espiritual é isso, né? A expansão da consciência significa isso, você abrir para novos aprendizados, você não ter preconceitos, né? Ou seja, conceitos pré-concebidos, você não colocar limites à sua própria consciência. Até aqui eu admito, daqui para frente é coisa de maluco. Quando você expande a sua consciência, você vê outras possibilidades e você não aceita cegamente essas possibilidades, não deve aceitar cegamente nenhuma ideia que é colocada. Você deve estudar esta ideia, você deve procurar ver fundamentos naquela ideia que é colocado para você, mas sem conceitos pré-concebidos, sem colocar limites à sua própria consciência. Então, quando a gente procura o nosso desenvolvimento pessoal, ele depende do nosso crescimento, da nossa expansão de consciência, do nosso despertar espiritual, do nosso contato com o nosso ser divino, com o nosso ser perfeito. Platão chamou que está lá no plano das ideias, que no Kybalion fala do plano superior, enfim. Tudo isso é filosofia, gente, filosofia, né? E tem a ver com a nossa espiritualidade, porque tem a ver com o nosso crescimento como pessoa. Nós somos seres espirituais. O que é espiritual? É aquele ser superior que se encontra no plano das ideias, que está na nossa essência. Nós temos este corpo, nós usamos este corpo para manifestar o nosso ser, a nossa essência, para nos aprimorarmos, para estarmos em contato com todas as experiências do livre-arbítrio, com todas as experiências da materialidade, né? Que materialidade também não existe, porque tudo é energia. E se tudo é energia, naturalmente o pensamento e o sentimento são formas de energia. Por isso, quando nós enviamos só pensamentos de crítica, né, a outra pessoa, esse pensamento pode não atingir a outra pessoa, né? Principalmente se a outra pessoa não tiver tido a intenção de te prejudicar. Lembra quando eu expliquei o negócio da aura e tudo mais? Se aquela pessoa não teve a intenção nenhuma de prejudicar você, ela falou às vezes algo, fez algo, sem nenhuma intenção, né, que você se sentiu ofendido ou prejudicado, e você manda aquele pensamento, né, de raiva, de ódio, de mágoa, de crítica, principalmente, para aquela outra pessoa, ela não teve a intenção, então veja bem, ela não vai ser atingida por aquilo, muito provavelmente não, a não ser que ela tenha outras questões, mas muito provavelmente ela não vai ser atingida por esse sentimento que você mandou para ela. Mas esse sentimento vai voltar para você. Vai voltar para você e você vai ser atingido por ele. Você vai ser atingido pelo seu próprio sentimento e seu próprio pensamento de ódio, de raiva, de mágoa, de rancor e de crítica. Você vai receber de volta toda aquela vibração pesada que você enviou e vai carregar o seu campo energético com essa vibração pesada, e aquilo vai te prejudicar em todos os âmbitos. Você pode ter problemas de saúde física, você pode e vai certamente ter problemas na sua vida, nos seus relacionamentos, você pode prejudicar
altamente a sua autoestima. Você pode prejudicar os seus negócios, né? A sua prosperidade. Então, o seu trabalho, o seu negócio, de qualquer forma que seja. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem prosperar, não conseguem, fazem, mas não conseguem prosperar porque elas estão envoltas nesses pensamentos. Muitas vezes também você só tem aquele pensamento de que fulano colocou olho gordo em você, ciclano criticou você. Então é muito importante que você se desvencilhe desses sentimentos, desses pensamentos e proteja, né? Para se proteger, para proteger o seu próprio campo energético, para se proteger de tudo aquilo que muitas vezes está dentro da sua cabeça. Às vezes não foi nada disso, às vezes as pessoas não fizeram isso para você, mas você acha que fez. Por quê? Porque você pensa tanto naquilo que aquilo está voltando para você. Você pensa tanto no mal que o mal está voltando para você. É muito importante que você pense sempre nas coisas boas. Então vamos dar um exemplo aqui. Quando você comete um erro, que você prejudicou alguém, que você se prejudicou, o que você faz? Você fica se martirizando, né? Porque eu não devia ter feito isso, porque eu não presto, porque eu sou uma porcaria, porque, nossa, estou morrendo de vergonha e tudo mais. O que você vai fazer, aliás, com relação, o que você vai conseguir, aliás, com relação a isso, vai ser só se aumentar o fluxo de energias pesadas, negativas em você. Então você deve entender que você errou, deve de alguma forma compensar este erro e não se culpar mais, enxergar em você as coisas boas que você faz. Isso não é um ato de, vamos dizer assim, se gabar ou egoísmo, coisas desse tipo. Não, muito pelo contrário, é um ato de fortalecimento da sua própria essência divina, do seu próprio eu sou, o eu superior. A mesma coisa quando alguém faz algo que você não gosta. Se você sempre criticar, o que vai acontecer? Vai fortalecer aquilo na outra pessoa. Da outra vez eu falei sobre a autossugestão, você chegar e conversar com a outra pessoa, falando os pontos fortes dela, estimulando os pontos fortes dela. No entanto, muitas vezes você não tem condições de fazer isso com a outra pessoa, né? Ou melhor, você pode fazer isso estimulando, falando sobre os pontos fortes dela, ok, elogiando, mas você não tem como falar assim, olha, mas nesse ponto aqui você erra, nesse ponto aqui eu não gosto, aquilo. Se você fizer isso muitas vezes, a outra pessoa vai se distanciar de você, vai falar, você dá com uma mão e tira com a outra, né? O tal do morde e assopra. Então, o que é melhor fazer é você enviar como vibrações para essa outra pessoa, no sentido de pensar. Pensar, quando você pensa, lembra das coisas positivas que a outra pessoa tem e manda para essa pessoa. Você vai criar dentro de você esse sentimento de reconhecimento do lado bom que essa pessoa tem, das coisas boas que essa pessoa já fez para você ou de uma forma geral na vida, né? Do que essa pessoa tem de bom. Então, quando você pensa, você está gerando dentro de você esse sentimento positivo e você está enviando, porque tudo isso é energia. Então, você está enviando para essa pessoa esta vibração. Então, isso é uma forma de se comunicar com a essência daquela pessoa. Quando aquela pessoa está agindo de uma forma muito, vamos dizer assim, cega, né? Age de forma
muito impulsiva, reptilianamente falando, que, né, obviamente ela recebe muitas críticas, tanto em palavras quanto em pensamento, não só de você, mas de outros. Então, se você for aquela pessoa que vai enviar a ela os sentimentos, os pensamentos, os sentimentos positivos, você vai comunicar a essência daquela pessoa, que há esperança, né? Que alguém reconhece o que há de bom. E aquilo vai aumentando. Não que a essência dela precise disso, óbvio, mas é uma forma de estimular, assim como a si mesmo. Quando você age de forma errada, você ou qualquer outra pessoa comete um erro, você perde, você momentaneamente ou por algum tempo, você perdeu o contato com a sua essência, com o seu eu superior, com o seu ser divino, com a perfeição que você é. Você perdeu a conexão com isso. Então, quando você se elogia, você está novamente reconectando a esta essência. Quando você elogia o outro, mesmo que em pensamento, quando você envia essas vibrações para o outro, é uma forma de fazer com que ele reconecte a essência dele, ao eu sou dele, ao ser superior dele. E isso vai fazer com que ele comece a ter maiores insights dessa essência. Ela começa a falar mais alto dentro dele e ele começa a agir de outra forma, a pensar mais, a entender mais também os próprios erros que ele comete. Então, esta é a melhor forma. Existe até uma história que é real mesmo, né? Tem aí pela internet, de uma tribo na África, que quando alguém comete alguma coisa errada, comete algum erro, todos eles da tribo se reúnem, né, no centro da aldeia, colocam esta pessoa, eles formam um círculo, colocam essa pessoa no centro e cada um deles vai falando só as coisas boas que esta pessoa tem. Por muito tempo, por dias até se for necessário, eles ficam só falando as coisas boas dessa pessoa, porque eles entendem que quando ela cometeu aquele erro, é porque ela se desconectou da essência dela. Então eles fazem esse trabalho para que ela se reconecte novamente. Eles entendem dessa forma. Então cada um que cometer um erro, um ato errado ali, eles vão agir dessa maneira. Porque lá é cultura deles, então eles conseguem fazer isso. Como nós não temos essa cultura de chegar e ficar falando repetidamente para a pessoa, nós podemos elogiar para autossugestionar o bem naquela pessoa, mas a forma como nós temos que realmente trabalhar o inconsciente daquela pessoa é enviando pensamentos e sentimentos bons para aquelas pessoas. Então, quando você tiver de uma forma que você sente que você cometeu um erro ou que outra pessoa cometeu um erro ou age de uma forma que você não quer, né? Você trabalha desta forma, através do seu inconsciente, no inconsciente daquela pessoa, da sua essência, a essência daquela pessoa, para que inconscientemente ele receba esta vibração e aquilo vai fortalecendo o contato, a conexão dele com a sua própria essência, com o seu próprio eu superior. Eu trouxe até aqui alguns decretos que eu peguei de lá. Tem muitos outros, gente, muitos outros. Eu vou dar um jeito de trazer, de mostrar para vocês. Mas eu trouxe 2, tá? Que são bem interessantes, todos são, né? Mas que tem a ver com isso que eu falei agora, tá? Então, quando o ambiente da sua casa estiver meio carregado, estiver tendo brigas, ou quando alguém estiver
sem rumo, saindo do rumo, agindo de forma que você percebe que que essa pessoa não está em contato com a sua essência, então você pode fazer este decreto. Eu sou o pensamento e o sentimento, criadores perfeitos, presente em todas as mentes e corações em todos os lugares. Então, quando você decreta o eu sou, você está dizendo é a sua essência, é o seu eu perfeito. E o eu perfeito da outra pessoa, o eu sou da outra pessoa, o eu sou de todas as pessoas que habitam aquele ambiente, daquele lugar. Então você está emitindo um comando de harmonia, né, perfeição em todas as mentes, em todos os corações, em todos os lugares que você estiver. Então você vai trazer a harmonia para aquele lugar e para aquelas pessoas com as quais você está tendo conflito, né? Outro que eu trouxe aqui é o seguinte: eu sou o amor divino que enche as mentes e os corações em todos os lugares. Ou seja, é a mesma coisa, só que falado de outra forma. Então você pode escolher qual dos dois você quer fazer. Uma forma que você pode fazer isso é decretando com o Japamala. O Japamala, para quem nunca viu, é isso aqui, tá? Esse meu aqui é considerado Japamala de pulseira, tá? Porque ele é pequenininho, ele tem 27 contas, né? O Japamala normal já vem com 108, eu não tenho, eu preciso comprar, gente, tá? Mas eu tenho esse daqui. Então, você tem que fazer por 108 vezes, né, no Japamala. Caso você não tenha e queira fazer já, se você tiver, isso aqui é um terço, um rosário católico, né, que eu tenho, porque eu achei bem bonito, então uma vez eu comprei um para minha mãe e comprei para mim também, tá? Você pode fazer com ele também, ele tem 54, você vai contar daqui, olha, tá? Ele tem normalmente esta pedra aqui, que é maior, então daqui para baixo você não conta, tá? Você vai contar. Essa pedra aqui seria o divino, tá bom? Então você vai contar daqui para cá, tem 54. Você vai fazer 2 vezes. Você vai começar daqui, vai seguindo e depois você volta para dar 108. No Japamala, no caso, tanto faz o grande quanto o pequeno, o divino, ele tem 2 pedras grandes, olha, uma aqui e uma aqui, tá? Elas duas seriam divino, considerado Meru. Você não pode ultrapassar nenhuma delas. Então, o que que você faz? Você vai começar daqui e vai vir até aqui embaixo, voltar, e vai vir aqui e voltar novamente, tá? Só que 4 vezes no caso desse pequeno, porque são 27, então 4 vezes para contar 108. E se você já tiver um grande de 108 contas, melhor ainda. Só lembrando que você não pode de nenhuma forma ultrapassar o Meru. Você não pode vir daqui para cá, tá? Ultrapassar aqui, porque é o divino. Então você volta e vem do outro lado, volta e vem do outro lado, tá bom? Então, por que você pode fazer aqui os decretos pelo Japamala? Porque é uma forma de você falar várias vezes. A repetição é algo que está intimamente ligado à sua transmutação mental, à sua reprogramação do inconsciente. Quando você repete várias vezes algumas coisas, você está reprogramando o seu inconsciente. Eu também já falei isso num outro vídeo aqui, tá bom? Eu vou deixar tudo aqui no card. E você aprende a passar por cima de toda aquela programação inicial que você tinha na sua mente, no seu inconsciente, que acaba comandando os seus atos, suas ações, a sua vida como um todo. Então a repetição é uma forma de você apreender conceitos, definições e dar comandos à sua mente inconsciente para que ela atue conscientemente. Então, quando você faz os decretos a partir do Japamala, você está liberando
este comando para o seu inconsciente e está enviando ao outro também estes comandos, atingir o inconsciente do outro, a reconectar com a essência do outro também. Bom, então, pessoal, o mais importante de tudo isso é você lembrar que pensamento e sentimentos são formas muito fortes de vibrações. E estes pensamentos e sentimentos, quando são destrutivos, seja sobre si mesmo, ou seja, sobre outra pessoa, eles voltam para você, eles crescem dentro de você. E isso prejudica toda a sua vida, prejudica, como eu já disse, a sua saúde física, a sua saúde mental, espiritual, no sentido de que você pode até entrar em depressão. Você prejudica os seus relacionamentos, o seu ambiente familiar, tudo que está à sua volta, e prejudica os seus negócios, a sua prosperidade. Porque por mais que você se esforce para fazer algo, seja no seu trabalho ou se você tem um negócio próprio, seja de que forma for, por mais que você se esforce, se dedique, se você carrega dentro de si pensamentos e sentimentos destrutivos, seja de você ou de outras pessoas, você está ampliando em você esta vibração destrutiva, esta vibração negativa, pesada, carregada de elementos negativos. Então, por mais que você se esforce, a sua prosperidade não vem, porque você está bloqueando com tantos pensamentos e sentimentos negativos, né? Então, é muito importante pensar, lembrar desta forma e saber que qualquer ato que você tenha cometido, qualquer erro que você tenha cometido, que você reconheça que prejudicou a si mesmo, prejudicou outra pessoa, você estava desconectado com a sua divindade, com a sua essência, com eu sou o seu eu superior. Então, você faça esse trabalho de autoelogio, de reconhecer os seus próprios, as suas próprias qualidades. Você pode fazer esse exercício na frente do espelho, ou você pode escrever, também é uma boa forma. Quando é outra pessoa também que agiu de uma forma ou que age constantemente desta forma, né, em desacordo, desarmonizando de repente o ambiente e tudo mais, então entenda que esta pessoa pode ter se desconectado momentaneamente ou pode estar muito tempo desconectada com sua essência, com seu eu superior. Então, quando você trabalha desta forma, a partir dos decretos, mandando vibrações, pensamentos e sentimentos para esta pessoa, constantemente, não é fazer hoje só e parar, você pode fazer constantemente, você pode fazer por 21 dias, pelo menos, né? Ou até quando você sinta que seja essencial para aquela pessoa melhorar, entendeu? Você está enviando esse pensamento e sentimento, você está enviando vibrações a partir dos decretos para aquela pessoa, mesmo que você simplesmente pense da forma positiva em tudo aquilo que aquela pessoa tem, você está fortalecendo a conexão, a reconexão daquela pessoa em questão com a sua própria essência, com eu sou o eu superior dela mesma, tá bom? Então é isso, pessoal, lembre-se sempre disso. Tudo isso prejudica você, ao outro, tudo isso prejudica o ambiente, a saúde e a prosperidade. Então vamos trabalhar em prol da reconstrução. Quando você, aquele dito popular que você jogar mais lenha na fogueira, o fogo só vai crescer. Então vamos jogar lenha do bem, né? Para que o fogo do bem cresça, o fogo da essência dessa pessoa cresça e fortaleça. E se fortaleça também, né? Porque afinal de contas, quando você muda, tudo muda ao seu redor. Então, quando você se fortalece, de toda forma você envia vibração positiva
para o ambiente, para as pessoas ao redor, mas seja direto naquelas pessoas que são mais difíceis, né, que você considera que são mais difíceis, você seja direto, decretando com o japamala, você seja direto nos pensamentos construtivos para aquela pessoa, para que ela se reconecte com a sua essência. Não precisa pensar nisso, eu quero que ela se... Não, você é só pensar as coisas boas e é só fazer os decretos dessa forma aí, como eu falei. Bom, pessoal, é isso. Lembrando sempre, o bem atrai o bem. O mal só vai atrair o mal, tá bom? Não se pode querer resultados diferentes sendo a mesma pessoa agindo sempre da mesma forma. Então, você não muda ninguém se você não mudar. Então auxilie o outro. Se você não mudar os seus pensamentos, se você só pensar no mal desta outra pessoa, não desejando o mal, mas o mal que essa pessoa faz, pratica, né? Você não está ajudando ninguém, você só está atraindo mais mal para aquela pessoa. Então é isso, eu sei que esse vídeo ficou bastante comprido, bastante longo, mas é um assunto que tem bastante pano para manga aí, como se dizia antigamente, né? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assimilem essa nova ideia, esse novo conceito, que não é tão novo assim, mas é uma outra forma de ver, né? E pratiquem, acima de tudo pratiquem, porque só saber também não adianta, tem que colocar em prática para ver a ação acontecer, tá bom? É isso, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!